Cara, seguinte, como será a seleção brasileira em 2030? Será se dá tempo do Neymar jogar mais? Não, tô brincando. Mas assim, a gente sabe que vai ter tanto o Estevão, vai ter Endrick, vai ter o Ryan, tá ligado? Na minha cabeça, esse é o trio que vai ganhar o Hexa agora. A gente tem que acreditar em alguma coisa. Então bora lá, rapaziada. Canal do nosso parceiro, Futebol Máximo, rapaziada. Já deixa o like lá, se inscreve no canal. Não? A sensação que fica depois de uma eliminação para a Noruega, que não é nem lá uma grande seleção de Copa, é que essa nossa geração não é lá tão capaz de brigar como outras já. Nossa, cara, eu vou falar pra vocês. Eu tava assistindo aqui no quarto. Eu tava sentado bem aqui, ó. Bem aqui, mais de cantinho. Meu amigo, quando o Brasil recebeu o segundo pênalti, eu tava aqui, cara, assim já, ó. A minha mulher falou assim, ô, irmão, o Brasil ganhou o pênalti. Eu já tava aqui, eu já tinha desistido, cara, eu já tava assim, ó. Aí o pessoal da TV falando assim, olha, é uma chama pra talvez acordar o Brasil. Eu, não vai não, não vai não. Se recebesse mais um pênalti, aí eu ficava animado. Porque o Neymar tava pra jogo, o Neymar tá ligado que não erra. Mas, quando recebeu o primeiro pênalti, eu já tava acabado, já tinha acabado pra mim o jogo. Foram no passado. Pra mim essa frustração é até legítima, mas depois que a cabeça esfria depois do jogo, a gente tem que colocar o pé no chão e olhar pra realidade. A gente já ouviu tantas vezes o papo de renovação na seleção, que a impressão que eu tenho é que as pessoas esquecem que renovar significa não só priorizar a juventude, mas a inexperiência também. Ir pra uma Copa com jogadores que nunca jogaram uma Copa me parece um tanto quanto arriscado. Por isso, nesse vídeo eu quero propor uma reflexão. Vamos aqui tentar imaginar o que pode ser uma convocação pro ciclo. Um cara, tipo assim, eu não vou falar um cara nada a ver, mas um cara que não foi convocado, o Bidon, do Corinthians. Pô, eu acho que ele vai, cara, principalmente pro nosso meio de campo. Se bem que ele tá jogando na ponta, né, que é algo que ele nem é tão veloz, mas ele tá jogando, se eu não tiver enganado aqui nas minhas palavras. Mas eu acho que ele tá jogando de ponta no Corinthians, né? Sendo que ele seria muito mais útil jogando de 8. Mas aí tem um Garro, né? Aí é foda mesmo. Pensando já na próxima Copa, nada de gritaria, sem exageros, o meu objetivo aqui é ser firme e ser realista, baseado Vamos ver se eu vou concordar com ele. Grandes trabalhos fizeram e tiveram bons desempenhos em Copas. O grande primeiro Bora passo lá. para essa reflexão que a gente vai fazer é olhar para o elenco que foi para essa Copa e tentar projetar e entender como que eles vão estar daqui a 4 anos. Mas eu acho que tem uma reflexão muito interessante no meio desse caminho. É a gente entender que esses jogadores talvez não seja um momento de descartar eles de uma vez, mas muito mais fazer uma transição para que as novas peças se sintam mais confiantes e recebam essa transição de experiência ao longo dos anos. Afinal de contas, a gente não precisa estar com uma seleção pronta para a próxima Copa América. Agora, se a gente sentir que houve essa passagem de experiência, que os jogadores que têm essa casca criada e que erraram bastante nos últimos anos conseguem passar isso para uma nova geração, eu acredito que a gente está muito mais próximo de ter sucesso numa próxima Copa. E aí, olhando para essa convocação, a convocação da Copa de 2026, naturalmente alguns nomes vão ter já uma idade bastante avançada. São o caso, por exemplo, do goleiro Everton, que naturalmente não deve ser convocado para uma próxima Copa e que talvez nem faça parte do ciclo. Indo nessa mesma linha e agora olhando para os laterais, para mim fica bem claro que tanto Oxi, o Danilo... não vai tirar o Edson não, é? O Alisson, cara, eu já falei isso. O Alisson é bem capaz de estar, mas eu acho muito que o Alisson ele vai começar como titular e quando aparecer alguém jogando muito bem, ele vai passar por reserva. É o normal. Mas agora o Ederson ainda tá ali, é loucura. Quanto o Alexandro vão nesse mesmo caminho, participaram de vários ciclos, já estão numa reta final de carreira e é possível imaginar que para uma próxima Copa talvez eles já estejam até aposentados. Na zaga, por mais que o Marquinhos tenha 36 anos, eu ainda não descartaria, principalmente pensando nessa passagem de bastão. A mesma lógica para mim se aplica ao Casemiro. Eu sei que foi um jogador... Ah, tá. Ele não tirou o Danilo ainda porque tem que ter alguém, né? Muito por isso que ele não tirou o Ederson Copa também. Do Mundo, mas eu entendo que um jogador com tantas Champions nas costas, com tantas Copas nas costas, com certeza tem algo a passar para os jogadores mais jovens. Imagina que positivo que é um cara chegar com 22, 23, 24 anos e entender que tem alguém mais experiente para ajudar ele a se desenvolver lá também. Um cara que talvez ele até seja protagonista do time dele, mas que ele não tem um outro jogador para trocar. E que talvez quando ele não se sentir bem, não se sentir confiante, ele pode sair e o Brasil vai ter um outro grande jogador para substituir também, sem ameaçar tanto uma vaga dele nessa convocação. Pegou a ideia? Então por isso, para mim, o Casemiro ainda faria sentido passar um pouco por esse processo. O Neymar, se fisicamente ele estivesse bem, para mim também faria sentido estar nessa lógica, muito para fazer essa transição de experiência. Infelizmente não parece o caso, o Neymar já deixou claro que o ciclo dele na seleção se encerrou, então é outro que deixa aqui a nossa lista. Faz isso Acima não, de 30 anos, aqui a gente ainda tem o Paquetá, tem o Bruno Guimarães, o Rafinha, que vai estar com 33. Ah, agora que eu me liguei que os números são a idade do pessoal.
Quando tiver em 2030, agora que eu me liguei, ó, Luiz Henrique, Ryan com 23, Rafinha com 33, Rafinha ameaçando jogar de 2030. Cunha com 31, mas todos os jogadores para mim continuam na lista. Assim como o Fabinho, que eu acabei não mencionando, com 36 é um jogador que ainda pode ser avaliado. Nesse momento pós-Copa de 2026, eu vejo que muita gente está fazendo vídeo com o hábito de já pensar lá em 2030, como que esses jogadores vão estar lá em 2030. Mas antes de 2030, a gente tem que pensar em 2026, 27, 28 e 29 também. É uma construção ao longo do tempo muito mais ponderada do que esse exagero de sempre estar tentando renovar. Fora que se a gente parar para pensar também, um jogador hoje com 30, 31, 32 anos, dependendo de como ele se cuida fisicamente, ele tá totalmente apto para disputar jogos de alta competição. A Argentina mesmo usa o Messi com 39, o Depou com 32, o Paredes com 32 e o Tagliafico com 33 no time titular. Na mesma linha, a França deu a confiança pro Digne com 31 e o Rabiot com 31. Assim como Portugal levou para campo o João Cancelo, que para mim fez uma excelente Copa aos 32 anos e que por mais que não tenha performado tão bem, o Bruno Fernandes com 31 Caraca, o Cancelo ele tem 32? Eu pensei que ele era mais novo, cara. acabou de ser eleito o melhor jogador da Premier League na temporada passada. Isso mostra pra gente que o futebol ele é muito mais complexo do que só o placar no final. E às vezes a gente até brincando no nosso bolão aqui do Futebol Máximo, a gente vê que a nossa leitura muitas vezes estava certa, mas é um gol no último minuto ou uma virada inesperada que joga o nosso placar inteiro pro lixo e às vezes faz a gente não somar nenhum ponto na rodada. Por isso a gente aqui do Futebol Máximo tá com uma proposta diferente. No dia 2 de agosto, já tá chegando já, a gente vai Pular lançar aqui o um nosso pouquinho, fã de rapaziada. jogadores. Por isso, a gente criou algumas métricas para acompanhar efetivamente como cada jogador desempenhou a partida. Então, por exemplo, um cara que perdeu um jogo pode se sair muito melhor do que outro que venceu a partida e dependendo até marcou um gol. Anota aí na sua agenda, 2 de agosto De a gente novo, vai pensei que falar já tinha mais pulado. sobre o Fantasy. E claro, se você não é inscrito aqui no canal, lembra de se inscrever para ficar sabendo das novidades. Tendo Link na descrição do canal do Futebol Máximo. essa nossa base de convocação aqui de jogadores que para mim poderiam fazer parte numa sequência de ciclo, alguns naturalmente a gente pode discutir um pouco mais. O Ederson, por exemplo, é um jogador que a gente tem mais dúvidas, assim como o caso do Alisson. E a gente vê eles talvez mais perto de jogarem em um mercado mais emergente, como um futebol dos Estados Unidos ou do futebol árabe, ou eventualmente até voltar do Brasil do que performarem no mais alto nível. Esse mesmo caminho acontece, por exemplo, com o Fabinho aqui no meio de campo e talvez daqui a alguns anos com o Marquinhos também. O Douglas Santos para mim é um caso à parte, afinal de contas ele jogou sempre em ligas periféricas depois que ele saiu do Brasil e hoje no mercado russo não é mais lá um grande protagonista. Aos 36, a não ser que ele consiga fazer uma ótima virada de chave até 2030, eu acho que é um jogador que a gente também pode excluir aquele da nossa lista. Por isso, tendo essa base, e obviamente nem todos os jogadores a gente tem que seguir com eles na convocação para o próximo ciclo. Alguns naturalmente vão perder espaço, outros vão ganhar também, e aqui a minha ideia é levantar algumas hipóteses para a gente imaginar o que pode ser a seleção para 2030. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar que alguns jogadores que são tratados como certeza para daqui a 4 anos ainda vão ser jogadores relativamente inexperientes. É o caso, por exemplo, do Endrick e do Ryan. Talvez esses caras não sejam nem os protagonistas da seleção daqui a 4 anos. O Haaland e o Mbappé, que são dois dos grandes jogadores dessa Copa, por exemplo, estão com 25 e 27 anos. O outro é o Messi com 39. Ou seja, nem sempre mais jovem vai ser melhor num contexto de Copa, beleza? E aí a gente começa a montar e vamos começar aqui falando dos goleiros. Eu entendo que um cara que tá despontando no futebol brasileiro e que a gente precisa ficar de olho é o Otávio do Cruzeiro. Um jogador que ainda não tem muitos jogos como profissional, 21 anos, na próxima Copa do Mundo chega com 25, mais maduro, goleiros passam por um tempo de maturação diferente e para mim pode ser um jogador para ser trabalhado ao longo do ciclo. Junto com ele, eu gosto muito da gente olhar para o futebol brasileiro, para o Hugo Souza, para o Gabriel Brazão e também gosto muito do Carlos Miguel. E olhando para fora, tem o John, um velho conhecido do futebol brasileiro que foi campeão da Libertadores com o Botafogo. Outros dois nomes que vale a pena a gente considerar são os do Cauã Santos, do Eintracht Frankfurt, e o do Luiz Júnior do Villarreal. Nomes que a gente não conhece tanto do futebol brasileiro porque não construíram carreira profissional por aqui, mas que eu tô avisando para você não se surpreender se eles aparecerem em algumas das próximas listas do Ancelotti, beleza? E é importante lembrar, para esse primeiro momento, eu acho que eu ainda convocaria o Alisson e o Ederson. Tem total condição de disputar essa vaga, eventualmente até chegar para uma Copa do Mundo para ser titular ou possivelmente ser um terceiro goleiro, para levar mais... Cara, eu acho que o Hugo Souza ele vai talvez ali pegar a vaga de segundo goleiro e talvez chegue a ser primeiro.
Mas segundo, eu boto assim, não como, meu Deus do céu, 100% certeza. Mas eu acho que o Hugo Souza chega até segundo goleiro. Ser titular eu já não sei. Experiência e talvez aquela segurança, para no último dos casos, você já ter um goleiro que disputou várias Copas do Mundo, como foi o caso do Everton, por exemplo. As laterais a gente já sabe que são um calcanhar de Aquiles do Brasil. Eu não consigo mais imaginar a seleção convocando o Ibanez para lateral direita. Talvez ele até possa ganhar espaço para a zaga, mas eu vejo que efetivamente na lateral a gente vai precisar de algumas reformulações, falando de idade e de desempenho. Uma boa notícia é que alguns jogadores que a gente especulou, inclusive que trabalhou com eles ao longo do ciclo e acabaram sofrendo lesão na reta final, Ah, meu Deus do céu. vão estar disponíveis novamente. É o caso, por exemplo, do Wesley, que vai chegar para a próxima Copa do Mundo com 26 anos, provavelmente no auge da carreira dele, e do Wanderson, com 29, já bem mais experiente. Para a lateral direita, vale a gente considerar ainda o Ian Couto, um jogador que a gente já fala dele há bastante tempo, que eu até me surpreendi quando eu vi que ele tem só 23 anos e que ele vai para a próxima Copa do Mundo com 27. Ele vem passando por uma transição de carreira, um momento talvez para ter maior minutagem agora no Como da Itália, é um jogador para a gente ficar de olho nos próximos 4 anos. Para a lateral esquerda, tanto o Caio Henrique quanto o Carlos Augusto, que foram testados pelo Ancelotti, vão ter algumas outras experiências de se provarem, principalmente estando em grandes ligas europeias, mas tem 3 nomes que eu gostaria de falar. O primeiro deles é o Kaique, que vai chegar para a próxima Copa com 27 anos. Tá no pra mim, agora, já era né, o o melhor Kaique. lateral esquerdo do futebol brasileiro e que agrega muitas qualidades, tanto defensivas quanto ofensivas. Um outro cara que vale mais testes também é o Luciano Juba, que chega para a próxima Copa com 30, bem mais experiente, um jogador bem mais talhado e que definitivamente 30 anos é uma idade totalmente tranquila para se disputar uma Copa. Assim como para mim o Renan Lodge é um cara que a gente pode ficar de olho, com boa bagagem, já disputou competições europeias, já jogou pela seleção brasileira e com 32 pode sim fazer parte desse ciclo. E que se chegar bem em 2030 pode... E o Alexandre? Ninguém vai falar do Alexandre? No auge da carreira? Com 60 anos. Pode sim ser convocado. Para a zaga a gente tem excelentes nomes, né? Gabriel Magalhães para mim é uma certeza para a próxima Copa, assim como o Bremer com 33 anos. Ibanhas, Léo Pereira e Marquinhos já correm por fora e podem fazer parte do ciclo, mas vão precisar correr bastante para competir para uma próxima Copa. Alguns nomes que eu gosto para a zaga, tá? O Vitor Reis, que inclusive esteve numa pré-lista do Ancelotti, daqui a 4 anos vai estar com 24 anos, bem jovem ainda, e que a gente precisa acompanhar a evolução dele. Um pouco mais maduros, a gente tem o Militão, que já volta de lesão e que naturalmente, se não tiver outros problemas, deve fazer parte desse ciclo mais constantemente, talvez até na lateral direita. Gosto também do Alexandro Ribeiro, que foi convocado pelo Ancelotti pela primeira vez, muito pouca gente o conhecia, mas que fez bons jogos na seleção e que eu não duvido que volte a ter oportunidades. Outros jogadores pra gente ficar de olho é o Murilo, que vai ter 28 anos, jogador do Nottingham Forest, que já foi destaque da Premier League e que deve dar um salto de carreira indo para clubes maiores da Premier League. O mesmo vale pro Beraldo, que inclusive chegou a ser testado como primeiro volante pelo Luiz Henrique e se saiu muito bem. Esse papel de primeiro volante, a gente já entendeu que com Fabinho, Casemiro e Ederson a gente vai precisar trabalhar alguns outros jogadores. Eu não deixaria de convocar pelo menos um desses 3 nomes, mas eu pensaria principalmente em fazer essa passagem de bastão. Eu gosto Saúde. Gosto muito do Beraldo, que eu vi dele no PSG de primeiro volante, com boa capacidade de construir e de também se defender, pra mim faz bastante sentido, mas tem outros nomes que podem ser vistos também. O primeiro deles é o Andrei, que quase foi pra Copa do Mundo, perdeu a vaga na reta final e que ganhando mais maturidade, eventualmente tendo mais minutagem com o Xabi Alonso agora no Chelsea, ou trocando de clube pra poder jogar mais e se preparar, faz bastante sentido. Hoje tem 22, chega com 26 pra próxima Copa. E um cara que a gente não pode deixar de lado é o André, ex-Fluminense, muito bom em construção, talvez até melhor construindo do que defendendo, já teve bons momentos com a seleção brasileira e que pode sim voltar a viver isso, principalmente se trocar de clube e passar para um clube mais competitivo, ou quem sabe eventualmente até voltar para o futebol brasileiro. O André, ele tá na Juventus? Não tô me lembrando agora. Ele jogou bem, cara, eu lembro quando ele jogou no amistoso, nos amistosos que tava tendo, ele jogou bem. Ele tá na Juventus? Ou eu tô viajando aqui agora? Depois eu vou dar uma olhada. Pra jogar de segundo volante, acho que a gente tá bem servido, né? O Bruno Guimarães, pra mim, fez uma baita Copa, do lado do Vini e talvez do Cunha, os melhores jogadores da seleção. E o Danilo é um cara com um futuro brilhante e que provavelmente vai dar o salto pra Europa mais uma vez e que chega pra próxima Copa ainda jovem, ainda com 29 anos. O futebol mudou, 29 anos ainda pode ser considerado jovem. Mas um cara que eu monitoraria bem de perto é o Breno Bidon, do Corinthians. É um cara efetivamente muito diferente, gira muito bem, marca muito bem, bem intenso. O Bidon, cara, ele... Desculpa estar pausando toda hora.
hora, mas é um conteúdo aqui que é bom eu dar uma pausada pra, às vezes, dar a minha opinião, tá ligado? O Bidon, cara, ele, se você assistir um pouco, às vezes, do Corinthians, ele lembra um pouquinho o Vitinha, do PSG. Assiste, cara, é interessante, às vezes, você assistir o jogo dos outros times, não só o seu. Ele parece um pouquinho, tá ligado? Com o Vitinha do PSG. Principalmente quando ele faz o giro, a forma dele jogar, tá ligado? Que sabe É disputar interessante, é competições interessante. grandes, É, sabe é, disputar é... clássicos e tem um pouquinho daquela Oxi. É interessante assim, tá ligado? Pra seleção ter um cara que faz o giro, que corre pra dentro. catimba que a gente tanto admira dos argentinos. Uma outra boa notícia é que a gente tem o Rodrigo voltando pós-Copa, e a gente já pode imaginar o Rodrigo e o Paquetá compondo, por exemplo, essa construção por dentro. Além da gente ter tido uma boa impressão com o Martinelli jogando por aqui. Acredito que o Ancelotti ainda não vai usar outras peças tão mirabolantes, vai focar principalmente na qualidade, na experiência desses jogadores, e o Rodrigo jogando uma próxima Copa com 29 anos, convenhamos, ainda é jovem pra caramba. Pra ponta esquerda, acho que a gente tá muito bem servido com Vini e Martinelli. Além disso, pra ponta direita, além de Ryan, Luiz Henrique e Rafinha, que pra mim se mantêm vivos para a próxima Copa do Mundo e pra participar ativamente desse ciclo, o Estevão tá de volta. E esse cara tem tudo pra ser um dos protagonistas da seleção, pra participar inclusive desses próximos amistosos que a gente vai ter com data FIFA já em setembro. Anthony com 30 anos e o Savinho com 26 não são cartas fora do baralho. Tem tudo pra voltar a performar, principalmente se o Savinho realmente deixar o Manchester City. O Matheus Cunha pode ser tanto esse falso 9 que a gente viu na Copa, como eventualmente um camisa 10, como ele joga no Manchester United também, e além do Endrick e do Igor Thiago, e a gente tem que lembrar que o Igor Thiago foi o brasileiro com mais gols em uma única edição de Premier League, e que provavelmente vai alçar voos melhores indo para outras equipes, a gente ainda tem Marcos Leonardo, Vitor Roque e João Pedro para disputar essa posição, já pensando numa próxima Copa do Mundo. Então, bom, aquela prancheta com tantos nomes, eu acho que já pode até te tranquilizar um pouco e mostrar que a gente tem sim um ciclo de transição com novos jogadores, renovar algumas funções, mas que isso não pode acontecer de uma vez. A gente tem que priorizar experiência, jogadores no auge e também jogadores se formando, para que a gente tenha um elenco coeso, como eu te mostrei que outras seleções também montam para uma Copa do Mundo. Além disso, a gente tem que pensar sempre no próximo passo e não daqui a 4 anos, senão a gente vai viver mais um ciclo conturbado como foi esse último, beleza? E para clarear um pouco mais a nossa cabeça, vamos limpar essa prancheta e já imaginar o que pode ser a próxima convocação do... E ninguém vai falar do Bruno Henrique jogando, por favor. Ninguém vai falar? Ninguém vai falar que o cara com 40 anos tá correndo mais do que moleque de 20? Ninguém vai falar nada? Beleza. Ancelotti para a data FIFA de setembro. Pronto, com a prancheta mais organizada, a gente já pode imaginar o que vai ser esse próximo trabalho do Ancelotti. E aqui eu quero que você fique bem atento, porque a gente tem mais do que 26 jogadores aqui, ou seja, mais jogadores do que o Ancelotti deve efetivamente convocar. Mas a gente tem que lembrar também que tem alguns jogadores voltando de lesão e que não necessariamente vão estar disponíveis para essa data FIFA. É o caso do Paquetá, do Rodrigo, do Militão, do Wesley e do Wanderson também. Então alguns dos nomes devem mudar, por isso que eu coloquei uma gordurinha a mais. Então eu iria para a próxima data FIFA com Alisson, Luiz Júnior e Otávio, Wesley e Wanderson nas laterais, Marquinhos, Magalhães, Bremer, Vitor Reis, Murilo, Militão, e aí caso o Militão não esteja disponível, o Alexandro Ribeiro. O Vitor Reis também talvez seria um cara para trabalhar um pouco mais de tempo ainda. Kaique e Luciano Juba para lateral esquerda. Para volância eu levaria o Casemiro, mas também levaria o Andrei Santos e o Beraldo, já pensando nesses caras serem os titulares para os próximos jogos. Para ponta esquerda, Vini e Martinelli sem surpresas. Para jogar de segundo volante, Danilo e Bruno Guimarães sem grandes surpresas. Paquetá convocaria mais uma vez, a gente não sabe como é que vai estar o estado dele, assim como o caso do Rodrigo, mas são dois jogadores para trabalhar muito bem pensando para o próximo ciclo. Rafinha, Luiz Henrique. Aqui na ponta direita tá meio fraco, né, a disputa. Rafinha, Estevão, Luiz Henrique e Ryan. Se bem que o Luiz Henrique perdeu legal pro Ryan, né? Eu acho que é porque, principalmente, cara, porque o Ryan, ele é ponta, ele é rápido e ele é forte. O Luiz Henrique, ele é ponta e é rápido. Mas eu acho que o Ryan, ele é, né, é mais fortinho, tá ligado? Até mais do que o Estevão. Eu não sei como é que tá o físico do Estevão agora. Mas com certeza, se o Rafinha estiver ameaçando jogar, esses três aqui não jogam, não. Henrique, Ryan e o Estevão têm que estar de volta, e na frente, Endrick, Cunha e o João Pedro é um cara que merece um pouco mais de oportunidade também. Mas me conta aí, faz sentido essa convocação e essa lógica de construir uma seleção pensando pros próximos 4 anos e não para daqui a 4 anos? Então comenta aí, como que você convocaria o seu Brasil? É isso. Um ótimo vídeo. Meu Deus do céu, minha câmera tá estourando, tá vermelha. É isso, rapaziada. Ótimo vídeo do Futebol Max, tá ligado? Ele deu uma análise principalmente de jogadores que até eu não conhecia, principalmente os goleiros. Tem um lá que eu não conheço. Mas dá pra gente esperar, tá ligado? Agora um time bem coletivo, não só o Neymar, né, carregando o time nas costas.
É isso.